os seus desafios? Nossa, muitos. Na área de risco, né? Você Trabalhando está gente, todo dia, né? todo dia. Inclusive hoje. Trabalhou hoje? Sim, até meio-dia. Ah, hoje foi feriado, né? Mas graças a Deus tudo bem. Graças a Deus tudo tranquilo. Ai, que bom, gente. Isso é ótimo. E que bom que você pôde participar. Ai, obrigada pelo convite. Tudo bem, Prazer. Clara? Bem-vinda. Tudo bom, Rô? Obrigada. Tudo ótimo. A gente está dando só uns 5 minutinhos para ver se o pessoal consegue chegar e entrar. Ai, tem gente que acho que não está conseguindo. Peraí. Eu estou vendo aqui, pode deixar, Rô. É só um minuto, porque às vezes tem algumas pessoas que às vezes você entra no link, como a gente reduziu o link, eu percebi que o link às vezes ele não entra na primeira, você tem que entrar 2 vezes. E como é algo que às vezes nós estamos usando, né? Todo mundo está aprendendo, né? Usar o Sim, Zoom, usar o Google Meeting, usar, né? Então assim, algumas pessoas ainda não se acostumaram. Então a gente acaba assim, um aprendendo com o outro, né? É a Marina Nanoc, acho que está aí, se não me engano. Acho que é agora que eu vi. Renata. Oi, meninas, não estava encontrando onde escrever. Vou adorar ouvir vocês. Renata, bem-vinda. Que você acha que está de. Eu não sei te dizer, porque eu também nunca acessei o Zoom pelo celular. Mas eu acho que tem Agora ela chat, achou, sim. né? Porque ela tá Ela escreveu, é. aí, ok. Mas tem como desabilitar também, porque a ideia é que a gente vai começar uma primeira fase aqui, a gente vai falar, mas depois que as convidadas a gente fizer algumas perguntas, vocês vão poder interagir com elas, né? E seria bacana cada uma poder desabilitar o seu microfone no momento e fazer uma pergunta, né? A gente quer que seja bem interativo, bem prazeroso. Como se a gente tivesse realmente numa sala, né, fazendo um Batendo encontro. um papo mesmo. Exatamente. Vamos começar? O que Vamos. vocês acham? Ah, Podemos? acho que sim, né, Rô? Então vamos lá. Espera aí, deixa eu minimizar aqui, abrir. É por consideração com quem entrou, né? Exatamente. Vamos. Chegaram para o café certo, né? Podia ser um vinho, né? Um vinho com papo. Eu ia falar exatamente isso. nada Rô. mal, né? Poderia ser um vinho nessa noite Muito fria. bem-vindo, né? Então, a gente tem gente entrando. Você pode ir admitindo, então? Já admiti. Pode ir. Tá. Então, nós queremos assim agradecer a participação de vocês, né? Dizer que a gente está feliz de dar partida nesse projeto novo, que é Encontros com Andaros, grandes debates, porque a gente quer que realmente seja bem interativo. E a ideia é que a gente consiga fazer um trabalho sob medida para vocês, como a gente faz para os nossos clientes, né? Quem é Andaro? Então, Andaro é uma consultoria de desenvolvimento humano que atua como boutique, porque cada projeto ele é customizado para a necessidade do cliente. E o nosso negócio está voltado para o mercado corporativo. Mas nesse projeto, o nosso propósito é estimular a troca de experiências, agregando valor por meio do debate, principalmente nesse cenário tão desafiador. Antes da gente começar a falar do encontro propriamente dito, eu vou apresentar a Liliane. Quem é a Liliane, né, que está sendo a minha parceira nesse projeto? Nós vamos coordenar esse painel. Ela é psicóloga de formação, é psicodramatista, é certificada em coaching e tem mais de 40 anos de experiência na área corporativa em diversos segmentos e em trabalhos dedicados ao assessment, que é o mapeamento de competências, treinamentos e coaching para executivos e de carreira. Ela atua como docente na graduação e na pós-graduação e como psicóloga clínica. Ela é parceira da Andaro desde 2010, portanto, longa data, né? Caminhando aí junto comigo.
Liliane, você está aí? Eu estava respondendo no chat. Tá. Então, já estou ficando velhinha, né? Estou junto já há 10 anos, tá? E eu estou junto com a Rosângela Zares, que já tem 42 anos de experiência profissional. 10 anos foram em setores de serviços e como empreendedora. 18 anos de carreira desenvolvida em grandes empresas, atuando em áreas estratégicas e de negócios, liderando projetos multifuncionais e desenvolvendo equipes. Em 2005, ela efetivou a transição de carreira para uma área de desenvolvimento humano e desde lá ela vem se atualizando constantemente. Exatamente, muito estudo nessa área, a gente não pode parar, né? E como que surgiu esse tema, né? Você só faz o que você consegue fazer? Esse tema, a concepção desse tema nasceu de diversas conversas com os nossos clientes, parceiros e amigos, né? Algumas pessoas, inclusive, até estão participando desse encontro. Em função desse momento tão desafiador que a gente está vivendo, né? De repente a nossa vida mudou e aí algumas falas dessas pessoas que, já passei por diversos momentos nessa quarentena, de calmaria, de tensão, de choro, de muitas cobranças. Algumas pessoas, outro dia eu estava conversando com um parceiro, um colega de grupo de estudo, ele falou, a minha rotina mudou totalmente. Eu estava acostumada a trabalhar em casa, mas eu tenho 2 filhos adultos e a minha esposa, então nós somos em 4 adultos trabalhando em casa. Então, assim, a gente tem que ter horário para tudo, um tem que ficar perguntando para o outro o que vai fazer, cada um num canto da casa trabalhando, não mora num apartamento tão grande, enfim. E aquelas pessoas que já estavam em casa, que tinham uma rotina, que trabalhava home, como eu, como a Liliane, como outras pessoas que a gente conhece, mas que de repente o marido, o filho, e está todo mundo ali junto. E ainda mais outras pessoas que, além delas estarem tendo que fazer os trabalhos domésticos, elas estão naqueles trabalhos essenciais, tem que sair todo dia, pegar condução, chegar em casa, higiene, então, enfim. As emoções estão na flor da pele, né? E aí nós pensamos, estamos trabalhando esse tema lá junto com os nossos clientes individualmente. Por que não a gente levar esse tema para debater e outros temas que podem vir para as pessoas? Eu sei que tem tantas lives, tantos painéis, tantas coisas aí tem tantas pessoas oferecendo, mas nós gostaríamos de fazer algo que fosse diferenciado e interativo. Então, vamos usar o Zoom, vamos usar os recursos da tecnologia, vamos fazer um encontro. Num primeiro momento, pensamos, vai ser um café com conversa. Aí, o horário só podia ser às 19 horas, então não dá para ser café com conversa. Talvez vinho com conversa, mas aí a gente falou, vamos fazer encontros de conversas, e aí depois a gente define melhor como que vai ser isso, né? Então, acho que esse momento é para a gente trocar e para que a gente possa aquecer nossos corações mesmo, né? Ver que não é só comigo, não é só contigo, é com todo mundo. Cada um está vivendo cada dia de uma forma. E para a gente poder conhecer um pouco mais, a Liliane vai apresentar as nossas convidadas. E 3 profissionais, né? Nós temos aí a Eliane Couto Maldonado, que tem uma carreira toda desenvolvida como docente na rede pública do estado de São Paulo, participando de atividades de formação e orientação aos pais por mais de 30 anos. Atualmente, ela é palestrante na área de educação socioemocional e escritora de blogs e de romances com fantasia. Livros que publicou Despertar e A Guardiã e o Guerreiro. Depois temos Simone Corrazzo, psicóloga, especialista em psicodrama e sociodrama, carreira desenvolvida nas áreas de humanos em hospitais e como docente do SENAC. Em sua atuação na área clínica, dedica-se ao atendimento individual e em grupo, de crianças, adolescentes, jovens e adultos, assim como orientação de pais e responsáveis. E por fim, Débora Vega Long, que foi professora por 31 anos no ensino fundamental na rede privada, contribuindo
com a formação das crianças e com a orientação dos pais na conduta para o desenvolvimento dos mesmos. Atualmente, a sua dedicação é em consultório, com o intuito de facilitar a visão sistêmica no desenvolvimento social, emocional, intelectual e na organização da família. Bem-vindas, meninas! Aproveitem aí este espaço, este momento, né, para trocar aí com a gente o que vocês conhecem. E para dar... Eu vou parar de... Só um minuto. Eu vou parar de compartilhar a tela para que a gente possa se ver. E agora a gente pode falar, Lili, como que a gente vai atuar. Qual é a ideia? Eu vou lançar uma pergunta e aí fiquem à vontade para responder, né? Quem se sentir à vontade para responder, e depois a gente pode partir por perguntas mais específicas da área de atuação de cada uma de vocês. Pode ser? Pode. E aí, pessoal, quem está assistindo a gente pode escrever perguntas, pode aí interagir desta forma, tá bom? Que a gente vai procurar responder para todo mundo aí. E se a gente não conseguir responder todas as perguntas, depois a Rosângela ou a gente já encaminha as respostas pelo chat, tá bom? Então, vamos lá. Para dar um aquecimento aí no tema, pensar um pouquinho no bate-papo, eu queria saber de vocês o que vocês podem contar sobre a forma com que as pessoas estão lidando com esse acúmulo de tarefas, né? De papéis. Elas só fazem o que realmente elas conseguem fazer e está tudo bem, tudo tranquilo? Ou existe uma queixa delas estarem sobrecarregadas e ficarem se cobrando? E sabe aquela cobrança interna, né? Aquela vozinha que você não fez, fica cobrando, poxa, não dei conta, qual era a minha prioridade, não consigo dormir. Como que vocês estão percebendo, né, e avaliando essa situação? À vontade. Lucas, Posso começar? Por Pode favor, sim, Simone. Simone, à Então vontade. vamos lá. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite. Bom, para a gente começar a se aquecer, né? Como eu acho que foi difícil até para mim, né? Falar sim para mim, né? Falar sim para o meu momento, que é um novo momento, é um momento que a gente precisa desconstruir conceitos para reconstruir, que quando a gente fala, a Rô começou falando do home office, né? E aí eu escrevi assim, e a questão do dividir espaços. Então aqui na minha casa, eu não fazia atendimento online, era bem esporádico, né, na clínica, mas em alguns momentos tinha, mas eu atendia na clínica online, então eu não utilizava o espaço da minha casa. E meu marido, ele trabalhava em casa, só que ele trabalhava sozinho, as crianças estavam na escola, eu tenho 2 filhas, né? Então, é um movimento completamente diferente. Então, hoje, a mais velha tem educação à distância, a mais nova está sendo alfabetizada, o marido tem reuniões, e aí a gente precisa dividir espaços, né? Dividir espaços, cooperar, né? É um momento de que a gente precisou se reorganizar para ter uma convivência mais cooperativa, né? Então, estamos num espaço, nós somos o Quarteto Fantástico, eu brinco, né? E aí, como que nós vamos fazer isso, né? Primeiro, vamos cuidar aqui do nosso ninho para a gente conseguir olhar para fora, né? Vamos ver o que funciona aqui em casa. Então, as crianças, junto com o meu marido, elas construíram uma tabela de atividades. Não foi só uma, né, gente? Foram várias, até que ia dar certo, né? Agora, essa funciona porque elas se comprometem, faz sentido para elas, né? Então, elas criaram, elaboraram, e aí eu tô né, nos temas transversais, aonde meu nome não tá, eu me encaixo, né? Mas é o olhar para a tabela todos os dias, porque às vezes a nossa rotina, o horário dele pode ser diferente, conversar, olha, hoje você pode fazer o almoço e hoje você pode fazer o jantar, então ter esta flexibilidade,
no Tem dia a até dia. negociação, né, Simone, pelo visto. A negociação, né? E respeitar os limites, né? Então tem essa questão do limite. O que eu percebo é até onde que eu consigo dar conta. E o conseguir dar conta é o que a Débora também falou num outro encontro nosso, assim, até onde eu consigo fazer, né? O que eu consigo fazer neste momento, né? Sem ir além, né? Eu costumo fazer uma atividade com os meus pacientes que é para eles abrirem os braços, né? De colocar um limite. Abre os braços e vai abrindo, vai abrindo. Tá confortável aqui? Tá. Se você abrir mais, vai ficar confortável ainda? Então, a gente tem um limite de conforto, né? Aprender a respeitar isso também, se olhar. Obrigada, Simone. Quer falar? Então, eu posso falar? Com licença. Boa noite para todos. É um prazer estar aqui com vocês todos. Eu tenho percebido que eu tenho falado com algumas famílias e tem os dois lados da questão, né? Tem aqueles que se adaptaram super bem, que até agradeceram porque puderam olhar os filhos de forma diferente do que viam. O marido também, tanto é reconhecendo as ajudas, reconhecendo o contato maior entre eles. E eu vejo que tem famílias que estão totalmente desestruturadas, por causa da escola mesmo, né? A escola que está pedindo online, muitos pais tiveram que aprender isso, né? Então, aparenta aí os dois lados da moeda, as famílias que conseguem e as famílias que não conseguem. Perfeito. Obrigada, Débora. Alguma coisa ali? Posso continuando? Não, só vou completar as duas no seguinte. Antes nós éramos profissionais fora de casa e dentro de casa a gente era a mãe, a esposa, né? A irmã, a amiga, né? E hoje está tudo misturado, então eu acho que é por isso que está dando esse choque, né? Aí na hora da gente definir os papéis, a gente ainda não sabe como que a gente faz ali dentro do ambiente domiciliar, na sua casa, para separar, porque antes era tão fácil, pegava a bolsa, estava dentro do carro, virava profissional, né? Pum, magicamente, né? E agora não, você vai virar profissional dentro da própria casa. Então, eu acredito que é isso também que está trazendo bastante confusão. Ou seja, né? Posso falar um pouquinho? Claro, Rosângela. Então, boa noite a todas, né? Também foi um prazer com vocês. Obrigada pelo convite. Mas, assim, no meu caso, eu estou tendo uma experiência diferente, porque eu trabalho com gerenciamento de facilities, né? Então, eu não tenho como trabalhar de casa. No começo, eu tentei, né, ter essa experiência, mas as minhas demandas exigem que eu esteja à frente da operação no condomínio. Então, os primeiros 4 dias, que foi quando deu aquele pavor maior, assim, inicial, eu fiz a tentativa de ficar em casa, mas não deu certo. Enfim, então comecei a ter aquela rotina de ir para a rua, para o condomínio, mas assim, é uma situação que também você fica muito receio, ou seja, muito medo, na verdade, porque você está, enquanto as pessoas estão se preservando, você não tem como se preservar, né? Então, você fica, te causa um estresse com relação a isso também. E aí, eu tenho a minha pequena, que eu tive que começar a administrar a situação dela estudar de forma em AD. Então, o que acontece? A grande maioria acredito que todas as escolas não estavam preparadas para essa demanda. Então, o que acontece? Os professores, eles estão realmente jogando matéria, assim, de uma forma exacerbada. Eu percebi que minha filha começou a ficar muito estressada, porque a grande maioria dos pais, né, estavam em casa para dar esse apoio, a dificuldade com acesso, a dificuldade de fazer os logins iniciais para ter acesso às páginas de estudo e tudo. E aí, quando ela começou a engatar, eu percebi que ela, além de estudar o dia inteiro, antes ela conseguia me ajudar em casa com as tarefas de casa. E hoje ela já não consegue mais.
porque eu tive... Já mudou toda a rotina. Exatamente, de todas as atividades dela, porque as escolas começaram a exigir muito nas atividades, nas aulas, nos exercícios, enfim, aí eu tive que me organizar com ela para ajudar ela fazendo uma planilha com cronograma das atividades entregues a ser realizadas, o que ela fez, o que ela enviou, e aí eu tive que excluir ela praticamente de todas as atividades de casa, porque ela não estava dando conta. Então, eu percebi que assim, a grande maioria dos dias, no decorrer da semana, ela chega a dormir até 11 da noite. Ela está no 8º ano. Então, assim, existe uma demanda exacerbada das escolas com relação a envio de atividades, a envio de material para estudo. Né? Então, assim, a minha situação é um pouquinho diferente com relação, ou seja, uma outra vivência, uma outra experiência que eu estou tendo com relação às meninas aqui que estão contando, né, suas experiências aqui. Perfeito, Rô. Eu vou aproveitar que você trouxe isso e a gente tem uma pessoa que pode contribuir muito, né? Que é a Simone. Ela trabalha com adolescentes, né? Então, acho que, Simone, você pode até falar um pouco, né? Na sua atuação como terapeuta, como que você está apoiando os seus pacientes e que dicas que você daria para lidar com essa situação, né? Que a Rô falou e com que outros pacientes seus estão trazendo, por favor. Então, é uma coisa assim, é uma situação nova para todo mundo, inclusive para a escola, né? E a única coisa, eu acho que um pouco triste na questão da escola, e que isso é muito discutido dependendo da metodologia, né, de cada instituição de ensino, é que esse é um momento diferente para todo mundo e que abala emocionalmente, né? Nós estamos abalados emocionalmente, nós estamos em casa, né? Mudou a rotina com medo, né? E aí, quando você tem, quando a escola está preocupado com conteúdo curricular, né, Li e Débora, que também tem essa experiência aí dentro da diretriz aí, né, da instituição de ensino, quando a escola deixa de atender o indivíduo, o ser humano, que tem ali suas limitações emocionais, que nesse momento, né, ela não consegue perceber que ele não vai aprender, o ano que vem vai esquecer, porque tem uma pressão, né? Uma exigência. Você foi falando, né, Rosângela, daí eu fiquei assim, qualquer hora que ela se diverte, qualquer hora que ela vai ver um TikTok, que é a idade do TikTok, né? Sim. Qualquer hora que ela vai, sei lá, brincar ou qualquer hora que ela vai fazer nada, sabe? Assim, nada. A fim de fazer nada, porque daí se ela para, ela, ixi, mas eu tinha que fazer tal trabalho, mas eu tenho que entregar tal coisa, né? O que eu observo que os pais estão fazendo é se reunir, né, e conversando com a coordenadora pedagógica, né? Se no caso tiver uma psicóloga dentro da instituição de ensino, uma conversa, né? Mas um grupo de pais e responsáveis para conseguir, porque eu imagino que não seja só a sua filha, né? Eu imagino que seja um grupo aí que está passando por uma situação difícil. E até o que fica bom para você, escola, o que fica bom para o aluno, né? E o que está de acordo com os pais. Porque, de um outro lado, a escola tem uma preocupação de atender o cliente pais. Entende? Né? E aí, se eu não atendo o cliente pais que me pressiona, né? Como que eu vou dar conta de ensinar esse filho? Tem várias questões, mas acho que vale uma conversa, né? Um diálogo. Olha, eu percebo isso, porque até me angustiou, ela tem uma rotina de trabalho, né? Assim como a gente. E Rosângela, eu acho que ela está trabalhando. Tá? Um pouquinho da Simone. Isso acontece não só com as escolas fundamental ou até o ensino médio. Eu dou aula em faculdade, né? Graduação e pós-graduação. E a reclamação dos alunos é exatamente essa. A gente está dando muito conteúdo. Por quê? O lado da escola é buscar suprir, né, aquilo que não está conseguindo fazer porque as crianças estão fora, os adultos estão fora.
Só que a gente esquece que, assim, se você tem 3 horas de aula, por exemplo, no caso da faculdade, a gente está dando 1 hora online e o restante nessa parte de atividades para fazer em casa. Mas a gente esquece que quando o aluno está em sala de aula, ele está focado na sala de aula, ele não tem outras atividades para fazer, né? E em casa, ele tem uma série de outras atenções para desviar, né? Então, eu acho que, assim, o que os alunos adultos já fizeram, né? Até conversando com o coordenador, explicando essa situação, porque são mundos diferentes, né? São formas diferentes de ver o negócio, né, acontecer. Obrigada pela missão aí, Rosângela. Imagina. Obrigada, Lili. Agora, então, vou fazer uma pergunta para a Débora. Débora, dentro desse contexto todo, né, conta para a gente um pouco o que é a constelação sistêmica, que você também atua como facilitadora, e se você pode exemplificar, dentro dessas condições que o momento está nos colocando, né, essa sobrecarga de papéis, como que a constelação pode facilitar e apoiar as pessoas nesse momento? Então, Rô, eu vou tentar explicar de uma maneira mais simples o que é constelação. Todo mundo pensa, quando se fala em constelação, associa a astrologia, mas não tem nada a ver, né? Veio de uma palavra alemã, que quer dizer alinhamento, posicionamento, e aí colocaram alinhamento e posicionamento familiar, que aí ficou constelação familiar sistêmica. Uhum. A constelação é justamente quem trouxe para o Brasil, não só para o Brasil, quem criou a constelação foi Bert Hellinger, um alemão, um psicoterapeuta, em que a constelação ela estuda justamente esses padrões familiares, de grupos familiares através de gerações, aquilo que vai se repetindo, de pai para filho, ou de avô para bisneto, e assim vai. E o que a constelação ajuda? A constelação ajuda a gente a ter essa visão sistêmica do que está acontecendo no nosso sistema. Então, o que eu sempre falo? Que quem participa de uma constelação tem um grande ganho, porque a constelação ela pode ser feita em grupo ou individualmente. Quando participa em grupo, mesmo que não faça, não constele, mas esteja participando, ela tem uma oportunidade grande da pessoa se beneficiar e a família toda ser beneficiada com isso. Por quê? Porque quando Bert estudou constelação, foi lá atrás de tudo isso, para surgir a constelação, ele percebia que o conflito dava nas relações, nos relacionamentos. E aonde que começa o nosso relacionamento? É na família. Então, através da família, que é o nosso primeiro contato, o nosso primeiro relacionamento, ele começou a observar isso, que as coisas desalinhavam pela forma como as pessoas se relacionavam. Então, dentro deste contexto, o que eu quero? Eu vou contar uma historinha para vocês. Rapidinha, tá bom? É um livro que eu li, que eu ganhei de uma amiga há muito tempo atrás, chama Onde Estão as Moedas? E lá dá para ver justamente qual é o papel de cada um nesse sistema, né? Quando nós não estamos no nosso papel, tudo desalinha. Então, era uma noite, um sonhador, um homem, não era um sonhador, um homem, que sonhou que ele tinha ganho moedas dos pais. E não tinha quantidade, não sabia quantidade, não sabia nem do que era a matéria que era feita essas moedas. Mas ele pegou, ele sentiu um prazer de ter ganho aquilo dos pais. Quando ele acordou muito feliz, muito satisfeito. Ele foi até a casa dos pais e comentou do sonho. E os pais eles falaram assim: filho, pegue essas moedas para você, porque elas te pertencem. Tome para você, porque elas são suas.
Aí ele saiu todo feliz e se deu muito bem na vida, com estas ditas moedas que ele tinha recebido dos pais. Um outro momento, uma outra noite, uma outra pessoa sonhou que tinha ganho moeda dos pais. Também não sabia a quantidade, não se sabia qual era, do que era feita, mas ele não estava feliz, porque ele achava, ele não estava satisfeito, porque aquela quantidade, aquelas moedas, não fazia parte daquilo que ele achava que ele merecia. Ele foi até os pais e comentou desse sonho e falou: essas moedas não me pertencem, deixo com vocês essas moedas. Os pais, os primeiros pais se sentiram grandes quando os primeiros, daquele que aceitou, se sentiram grandes. Esses que o filho não aceitou, se sentiram pequenos, menores. E falaram: deixa a vida mostrar para ele. Ele foi embora, se sentindo todo superior, todo poderoso. Aí foi tentando ver onde ele achava essas moedas, onde ele acharia essas moedas. Teve um relacionamento que achava que estava lá, não deu certo. Teve outro relacionamento, não deu certo. Teve outro relacionamento, não deu certo. Aí, num dos relacionamentos, ele teve um filho. Aí ele falou: as minhas moedas estão nele. Aí depois o filho cresceu, seguiu a vida, e ele percebeu que as moedas não estavam no filho. Foi fazer uma terapia. Quando ele começou a ter a ciência de que ele tinha deixado de pegar as moedas dos pais dele, ele falou até para o terapeuta: eu vou voltar que eu vou pegar as minhas moedas. No que ele voltou, ele pegou essas moedas. Ele pegou essas moedas, não, ele falou com os pais: pais, eu vim aqui para pegar as minhas moedas, porque essas são as moedas que eu mereço. São as moedas que vocês conseguiram me dar. Aí os pais também se sentiram felizes, porque cada um entrou no seu lugar. Aí ele conseguiu seguir a vida dele, aí caminhou. Então, por que, Rô e turma aí? Porque ninguém pode dar mais do que tem e nem receber mais do que merece. Nós temos os pais que precisamos ter e somos os filhos que eles precisam ter. No sentido de que cada um tem que prosseguir com a sua vida, que é o equilíbrio entre o dar e o tomar. Os pais são os grandes e os filhos são os pequenos. Então entra bem nesse contexto, né? Que nós cobramos muito dos outros, porque nós nos cobramos e automaticamente nós cobramos do outro. E cada um tem o seu, aquilo que consegue fazer. Ninguém consegue dar mais do que tem e fazer mais do que consegue mesmo. Só que muitas pessoas, como nesse tema, elas ultrapassam isso, elas querem tentar. Eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Só que ela se sobrecarrega e aí tudo se desestrutura. Deu para entender? Eu sim, Débora. Acho que alguém quer fazer alguma questão em cima disso, conhece, tem alguma dúvida? Na verdade, o que você passa, Débora, é que assim, a gente tem que tomar consciência de quem somos e o que a gente pode fazer, né? Eu acho que eu posso até falar um pouco de mim nessa questão. Eu sou uma pessoa assim, eu sempre acho que eu sou bem resolvida, mas sempre tem coisas que eu vou elaborando, né? Tá precisando, vai para terapia, trabalha alguma temática, né? Até porque a gente trabalha com desenvolvimento humano e a gente acha que está resolvido e nunca está. Mas eu confesso que quando começou esse negócio da pandemia, eu fiquei numa questão aí, porque assim, a gente trabalha muito no presencial. Esse trabalho que a gente está experimentando aqui com vocês é novo, né? A gente vem fazendo reuniões de grupo de estudo, alguns grupos online, grupos que a gente tem aí de trabalhos pelo Zoom, mas nosso trabalho é presencial. Imagina que a gente trabalha com desenvolvimento, é como professor em sala de aula, só que a gente está dentro do mundo corporativo. E aí, de repente, você fala assim, agora, o que eu vou fazer? E aí, você é analógico, você tem que ir para o digital. Então, teve dias que eu começava às 7 da manhã e era meia-noite e não tinha parado. Fazendo tudo. Então, esse tem que ser e tem que fazer
Eu acho que aí você, opa, para. Aí teve uns momentos, vamos participar de uma palestra de autocuidado, pandemia das emoções, né? Vamos trabalhar mais, né? O ócio. Então, acho que faz todo sentido para mim. Mas eu gostaria de saber se alguém gostaria se tem alguma coisa que gostaria de trazer para a gente. Rô, e Oi. pegando a sua fala, né? Quando a gente fala assim, eu tenho que ser, tenho que fazer, e na verdade, assim, eu tenho que ser o que e quem, né? Qual que é a minha essência, sabe? Assim, porque quando a gente volta para nossa essência, a gente consegue colocar limites, né? Eu sei que tem muitas empresas, né, que estão aprendendo também, né? Eu tenho uma preocupação assim de falar nisso, porque está todo mundo aprendendo, né? O professor teve que se adaptar, se reestruturar, e aí às vezes ele também é bombardeado porque ele é o professor, né? Se a gente pensar numa ordem hierárquica dentro de uma instituição, ele tem que estar lá em sala de aula. Sim. Você vai É lá. bem isso que aconteceu com a Rô, né? Vai lá e faz. E aí, quem é que acolhe esse educador que normalmente ele tem tanto cuidado para preparar a aula, pensar numa atividade vivencial, né, numa prática, e pensar, sei lá, nas letras, e pensar num jogo. Quem acolhe ele que você vai fazer agora tudo à distância? Sabe assim? Então, às vezes tem a questão do julgamento, né, que a Débora trouxe, e que ali também, né, todo mundo falou um pouquinho, mas assim, se a gente trocar de lugar com outro profissional, né, como que a gente fica também nisso? Então, é um momento de todo mundo se ajudar. E acho que esse momento de se ajudar e de solidariedade, de empatia, eu passei assim algumas dentro do contexto que a gente atua, são muitos profissionais de recursos humanos, né? Então, gerentes, analistas, coordenadores. Então, nesse momento, não é momento de vender e oferecer serviço, mesmo porque a gente ainda vai customizar serviços para vender online. Então, o que a gente conversou, né? Eu e a Liliane, tem alguns clientes que a gente atende em comum. O que a gente pode fazer? Vamos mandar uma mensagem por WhatsApp, ver como que essa pessoa está. Em alguns momentos fizemos reuniões, conversamos, interagimos. Por quê? Porque está todo mundo aprendendo. Quem está na área de recursos humanos, eles estão assim enlouquecidos, porque eles têm que implantar um home office, as leis, colocar essa questão de redução de salário. São tantos grupos que a gente participa, que a gente tem visto, e que a gente percebe que é muito esgota. Né? E por conta disso que a gente falou, não, então, já que a gente está sentindo isso, vamos fazer essa troca, né, de experiências mesmo. Eu acho que além dessa troca, em termos de você falar da sobrevivência, né, do que a gente está falando, sobrecarregado e tal, existe muito essa questão da ansiedade, né, do que virá depois também. Então, hoje eu tenho que fazer o máximo que eu posso para garantir o meu lugar depois que acabar tudo isso. E eu não sei quando vai acabar, e eu não sei como isso vai acabar e como eu vou poder enfrentar, né? E eu vou até lançar uma pergunta para a Ali, porque a Ali também está escrevendo alguma coisa, vários artigos aí em blog, escreve no Romance, né? Em Romance. Como é que você está falando sobre esse assunto, né? Assim, da ansiedade, da sobrecarga nos blogs que atingem uma série de pessoas, né? Oi, gente. Aquela hora eu nem falei boa noite para todos, né? Boa noite, muito bem-vindas aí, bem-vindos também, né? Um prazer estar com vocês aqui nessa reunião aí que a gente montou para estar trocando essas figurinhas, né? As minhas amigas queridas que estão aí, beijo grande. Então, o que eu tenho feito? Eu paro antes de escrever e deixo vir aquela... Então, um dos textos que eu escrevi foi sobre a fragilidade, né? Fragilidade em alta. Então, assim, eu quis mostrar ali naquele texto, na hora que eu estava conversando, que nós estamos realmente com a fragilidade em alta.
tudo aquilo que estava escondidinho por debaixo do tapete apareceu, né? E agora, como que eu vou lidar com isso, né? Então, eu coloquei a forma que eu acho, dentro do trabalho que eu já fiz com pessoas e o estudo que eu fiz das coisas para estar atuando na minha área de professora, né? Com os pais na época, e agora eu transferi isso para minha vida de escritora. Eu falei sobre assim, como que eu me redescobri? Porque antes eu também escondia bem minhas fragilidades, né? Elas eram bem trancadas, as 7 chaves. Que quando você demonstra a sua fragilidade, ela não precisa ser exposta assim, ó, eu sou ansiosa, ó, eu sou estressada, ó, eu sou aquela, como que fala, perfeccionista. Não, você não precisa pôr para todo mundo, mas você precisa expor ela para você. Porque a partir do momento que você se olha e se vê assim, você consegue se proteger. Tá? Eu não sou psicóloga, né? Isso aí eu passo para a Simone, mas assim, no dia a dia, com tudo que eu convivi com as pessoas e que eu convivo aqui na minha casa, com as minhas filhas, enfim, com alunos, pais de alunos no passado, quando você expõe a sua fragilidade, você consegue se defender. Porque senão seu filho te sequestra, seu amigo te sequestra, um parceiro sequestra, todo mundo te sequestra porque você não sabe onde que é a sua fragilidade. Aí o outro tá de olho, né? É ali que eu pego a pessoa. Então, um dos textos que eu fiz foi esse. E o outro que eu fiz já foi um de aconchego. Porque depois que você se expõe para você mesmo, aí você consegue se aconchegar. Aí eu falei sobre com quem você tomaria uma caneca de chocolate quente. Quem é a pessoa que você consegue sentar por horas, conversar e abrir assim o seu coração, como eu coloquei lá no texto, tirar a sua armadura com escudo, espada, contar as feridas que você tem, mostrar o seu pior lado, que aquela pessoa vai conhecer assim, o seu maior segredo, né? O seu lado sombrio, e você vai estar inteiro. Aí eu falei, assim que você puder, vá tomar uma xícara de chocolate quente com essa pessoa, porque eu acho que todos nós estamos assim, com aquela carência de se aconchegar, né? Então eu acho que a hora que você põe a sua fragilidade para você, você consegue se aconchegar. Então eu trabalhei esses 2 textos aí nos últimos dias para o blog. Eu acho que você trouxe 2 coisas muito fundamentais, né? Uma do autoconhecimento, porque aonde eu sei que está me pegando, né? Eu tenho que lidar. Eu acabo atendendo também várias pessoas, né? E aí acho que a Simone pode, que estão falando muito dessa questão da ansiedade mesmo, porque a ansiedade é você pensar no futuro, você sofre para o futuro e a gente está falando muito do viva agora, viva o momento, porque senão você não consegue dar conta, né? E este apoio, esta questão de tentar trazer as pessoas para... eu vou falar de uma reportagem, de uma pessoa que me trouxe, a questão do, por exemplo, ela é uma executiva e vai fazer o seu almoço, porque ela está trabalhando em casa. No dia a dia, ela não precisa fazer almoço, ela faz reunião de negócios na hora de almoço. Então, essa questão de sobrecarga, né, de ter que fazer todas as atividades, todas as funções, vai gerando também uma ansiedade, não dá o ócio produtivo, como a gente fala, porque eu não tenho o direito de descansar, eu tenho que fazer as minhas entregas. E o que vai ser de mim quando eu voltar para o trabalho? Como fica isso? Eu vou ter emprego ainda? Eu não vou? E a gente está passando por uma mudança grande de sistema mesmo, de contexto, né? Então, como trabalhar com isso? Porque se eu não preciso, se eu não tenho quem me acolhe, eu mesmo tenho que me acolher às vezes, né? Eu mesmo tenho que abraçar e falar, ó, sou eu mesmo e eu tô aqui firme e forte. Como é que está isso, né? Como é que a gente está trabalhando isso? Eu não sei se alguém está passando por algum sentimento igual a esse ou conhece alguém, né? E está... né? Ficou claro o que eu quis trazer? Como que a gente pode lidar com esta ansiedade? Li, quando você fala assim, que a gente precisa viver o momento, né? E aí eu te pergunto, momento, né? Eu fiquei pensando no seguinte, o psicodrama, que é a metodologia que eu trabalho,
ele me possibilita a um faz de conta no futuro. Quando a pessoa está com essa ansiedade, porque ela fantasia, né? Então, assim, vamos visitar, então, o que tá dizendo o seu futuro, e aí a gente fala com o presente, com o futuro, né? Porque daí eu vou trabalhando qual é o processo. Então, o que você está fazendo hoje? Porque isso é a vida, né? Nossa vida é isso. O que a gente faz hoje para amanhã, né? Então, ou para daqui, sei lá, algumas horas, né? Qual é a ação que nós temos? Não em pensamento, mas qual é o movimento que eu tenho hoje para o que eu desejo. Só que para isso eu preciso saber qual é o meu desejo, se ele se eu consigo, se ele é palpável, né? Tangível, né, Se ele é Simone? Eu tenho que tangível, obrigada. tangibilizar. Tangibilizar. Exatamente. Né? Vocês que são de empresa, vocês vão saber falar que hoje eu aprendi um conceito de meta smart. Fácil. Esse é fácil. Né, Rô? Meta Me ajuda, Smart. que tem essa questão assim, né? E O hoje Smart, o Smart é específico, né, Liliane? O S é de específico. Isso me ajuda, gente, que eu falei, mas eu sei que tem pessoas aqui que sabem. Mensurável, tangível e alcançável. Isso, eu aprendi faz, eu aprendi isso daqui faz meia hora. Tem que... Que bom aprendi que você faz meia hora. E aí, não, mas o legal foi com a Mara Sampaio. Né? Com a Mara. O legal foi o seguinte, que essa meta smart a gente faz em casa. Né? Então, qualquer assim, coisa, Simone. Até para qualquer coisa. Exato. Mas se eu tenho clareza de onde eu quero chegar, o que eu quero fazer, para quando e por quê, né? Então eu não fico devaneando lá no futuro. Porque olha que mundo é esse que falou pra gente, que está dizendo que a gente não pode planejar muito a longo prazo. Uhum. Né? Porque tem o corona aí que ele é invisível e que ele está fazendo aí o trabalho dele, e que os planos que muitas pessoas tiveram, né? Teve que, como dizem os adolescentes, deu uma bugada nas pessoas e a gente teve que reaprender, reorganizar. Né? Então, eu acho que o presente com objetividade, com prazos, né? Eu achei sensacional o que eu aprendi hoje. Eu vou passar para vocês. Pode dar uma tranquilidade, né? Tá, eu vou passar então o conteúdo disso, que eu acabei de pegar aqui. Isso aqui eu trabalho com isso também. A gente trabalha com isso nos projetos. Tá então, vendo? o que é o Smart? Que eu podia falar, Rô. Peraí que tenho que abrir aqui. Então, o S é de específico, né? Então, ser claro, não ter dúvidas do que eu estou falando, né? O M é mensurável, pode ser medido, tem que ter indicadores para resultados. Ela tem que ser agressiva, então tem que ser factível, ao mesmo tempo desafiadora, relevante, então tem que fazer sentido, tem que ter significado. Né? Porque se não tiver significado, a gente não implanta. E tem que ter tempo definido, ter o prazo para atingir o resultado desejado. É isso. É igual assim, né? Essa questão do relevante, eu gosto de estar numa casa limpa. Isso faz sentido para mim. Então, daqui 1 hora, por exemplo, não à noite, né? Mas, sei lá, amanhã, durante o dia, das 8 às 9, eu vou limpar a casa. Né? Então precisa fazer sentido, eu preciso ter esse clareza, entusiasmo. Né? Essa clareza tem que ser bom para mim, né? O que às vezes acaba acontecendo é que a gente fica muito no outro, né? E aí no psicodrama a gente tem a questão do conceito da matriz de identidade, que todas as atividades que a gente faz, a gente sempre pensa no eu comigo, eu, tu e o outro. Nós, seres humanos, estamos a maioria das vezes no outro. E aí a gente não passa para este momento aqui agora comigo. É isso, Simone? Exatamente, porque às vezes o eu comigo está no caótico. Eu falo que não é, eu sempre tenho como referência aquele furacão da Dorothy, né?
que ela tá lá no caótico, não sabe se sai do furacão, então é uma mistura de sentimentos. Então, quando eu me percebo, nomeio as minhas emoções, eu saio desse caos. E aí eu consigo olhar para o outro. Do autoconhecimento. Responsabilidade, inclusive, né? Eu acho que vem de acordo com aquilo que a gente estava falando sobre a sua fragilidade. Por exemplo, eu não gosto de nada que esteja bagunçado. Então, eu preciso de uma organização para me sentir em paz. É minha isso. De repente, eu chego para minha filha e falo, olha, eu preciso disso, mas aí sou eu que preciso. Então, de repente, entra nos acordos, porque se tiver numa bagunça, eu piro. Então, essa é uma das minhas fragilidades. Eu precisei olhar para ela, né? E não ficar inventando que é do outro, é minha. Né? E também, gente, bem este tema aí trabalha muito a consciência que nós temos que ter de tudo isso, né? Quando a gente toma consciência do que precisa ser mudado um pouquinho, muda todo um contexto, né? E a Jaqueline... E é isso mesmo, como... Oi? Só corroborando com isso, não, a Jaque está dizendo aqui, só para não perder, que ela está falando no chat, que também dá para trabalhar essa questão da comunicação não violenta, né? A gente pode usar a comunicação não violenta para trabalhar com o SMART nos diversos personagens do diálogo, né? Que é uma outra contribuição que ela está trazendo para a gente aqui para enriquecer nossas trocas. É isso mesmo, eu ia comentar sobre isso. A comunicação clara é necessária, né? Exatamente. Se comunicar claramente com tudo isso, né? Tem alguém que gostaria de fazer mais alguma pergunta que não foi contemplado aqui? A gente ainda tem mais uns minutinhos. Rô, tá desligado, Rô. Rosângela, tem que ligar. Eu ativo. Okay. Pode falar. Obrigada, eu tô aprendendo a mexer com isso também. Eu ativei por aqui. Então, tanto que eu já tentei falar 2 vezes, não consegui, mas enfim. Eu acho que realmente é um momento ideal para a gente usar a ferramenta da Débora, né, Débora? Eu tive a experiência de participar de uma constelação estelar com a Débora, e assim, é incrível. Fechou o teu microfone, Rosângela. Eu fechei, eu abri de novo, deixa eu ativar. Ela que fechou. Acho que bateu. Espera que a Rosângela abre para você. Não estou conseguindo, Lili. Não? Deixa eu ver se eu consigo. Você está Oi? abriu. Agora sim. Então, acho que é o momento ideal para a gente, de repente, pensar em usar ferramentas, que nem a Débora. Tive a experiência de participar da constelação estelar com a Débora. E achei muito interessante porque é um momento que a gente tem para olhar um pouquinho para dentro de si, né? E eu acho que realmente a minha percepção em relação a tudo que está acontecendo é que é um momento para a gente ter interação com o eu próprio, né? E fazer essa avaliação de mudanças, de adequações, do que está te incomodando, do que você precisa melhorar. Então, assim, hoje, por exemplo, na minha vida, a gente realmente é o que alguém colocou aí, que não vou me recordar, mas que não dá para pensar a longo prazo, né? Então, assim, eu vou pensar no que eu posso fazer hoje para me sentir bem hoje. Então, por exemplo, eu falei assim, o que eu posso mudar de imediato? Eu já sei, pintar uma parede do meu quarto, por exemplo. E eu fiz esse projeto, então acredito que no final de semana eu já começo a pintar a parede do meu quarto, porque é uma mudança que está acessível para a gente, né? Então, a minha filha falou, mãe, eu também vou pintar a parede do meu quarto, mas assim, eu não quero contratar ninguém, eu quero nós duas fazer a pintura, né? Então, achei, assim, são válvulas de escape, ferramentas que a gente vai encontrar para tentar amenizar tudo isso, porque é enlouquecedor a gente pensar com relação à vida social, que a gente não pode tomar um café com alguém, que a gente não pode ir no shopping, que a gente precisa cortar o cabelo, fazer as luzes, né? E que a gente fica meio enlouquecido. Então... Rosângela, eu cortei o meu cabelo.
Mas Eu você... própria. Eu própria. Então, Espelho no banheiro e maquininha. olha só. Mas eu já não fiz tenho o pezinho. Então, Você trouxe uma coisa muito importante, que é onde a gente acha o nosso protagonismo, né? sim, Porque isso. nesse E momento, eu converso muito com a Rô e, assim, ela tem me ajudado muito, assim, com dicas, com material que ela me encaminha. Então, assim, a gente vai começando a ter esse olhar mais clínico para si própria, né? Então, eu sou uma pessoa que eu me cobro muito. Então, tem horas que eu falo, nossa, deve ser louca, não é possível, né? Eu sou fora da curva, porque você se cobra muito de fazer as atividades, aí quando chega à noite você quer ler um conteúdo, e você começa a ler o livro, já tem um link para alguma coisa que vai te acrescentar, enfim, você não para. Porque você tem essa mentalidade de crescimento e você quer sempre estar agregando a algum tipo de situação, você está sempre em busca de soluções ou de possibilidades que façam você crescer. Então, eu achei muito interessante estava conversando com uma amiga minha hoje, e aí a gente falou assim, que cor a gente pinta? Porque eu fui falar isso para ela, ela ficou entusiasmada. Então, eu falei assim, sei lá, usa a paleta de cores que estão na moda, né? Ela falou assim, eu falei, já sei, vou procurar, vou estudar hoje Feng Shui, né? Com relação às cores, para pintar o meu quarto. Então, assim, eu acho muito interessante que nós, né, no caso, a gente tem essa percepção e esse olhar para buscar algo que a gente possa ali se nutrir momentaneamente. Então, eu, por exemplo, não gosto de ir para a cozinha, né? Então, que eu já não tenho tanta E habilidade, eu mas amo ir para a cozinha. então, Rô, a gente precisa trocar umas receitinhas, né? Mas Então, Rosângela, eu não gostava, mas eu aprendi a ir para a cozinha agora, sabia? olha, gente, se eu depender de cozinhar para arranjar marido, eu tô solteira pro resto da vida. Olha só, a Renata está falando que ela pintou a sala e o quarto, e a sensação foi ótima. Olha só, é isso aí, Renata. vai Então, terminar a casa toda ainda. Olha só. então, só para Mas olha só finalizar, que então, acho legal, que né, é que a muito Rosângela... Ai, desculpa. importante. Então, só para finalizar, é importante a gente achar esses canais que te deixa, pelo menos momentaneamente, que você vai construir algo que te deixa feliz, que você já vai estar fazendo alguma coisa para inovar, pensando numa possibilidade de estar fazendo uma coisa que agrega, que vai te dar uma energia nova na tua casa, ou seja, você está sempre buscando possibilidades aí de encontrar esse momento feliz, né? Que eu acho totalmente da gente, e não ficar fantasiando, e realmente é o que vocês falaram, não dá para a gente ficar fazendo projetos. Tem que ser alguma coisa prático, do momento. Por esse momento que a dar gente vai ter que resultado. esperar resultado imediato, né? Então, assim, a gente vai ter que esperar, porque tudo que era tendência já não é mais, vai ser tudo novo. Então, assim, a gente vai ter que esperar e ser paciente, né? Paciência. Acho que é a palavra. Paciência e positividade. Tem uma pergunta. Exato. Tem uma pergunta, e acho que a Simone queria complementar alguma coisa aqui da fala da Rô. Então, da Roque, bacana, né? Porque ela vai fazer junto com a filha. Você mora com a sua filha. São duas? Isso, É uma duas. filha? Duas filhas. E elas vão Nós participar duas e da uma pintura. filha. Isso. Tá. E aí, mas olha só que bacana, que também é uma forma, né, de se aproximar, de aumentar vínculo, de ter uma parceria com outro modelo, né? Vamos pintar juntas, né? A arte traz aliança, né? Eu não sei, vamos procurar no YouTube. A gente fala que isso, a gente estava no analógico, mas os adolescentes, né? Eles estão no mundo digital muito antes da gente, só que a gente, às vezes, o adulto, a mãe, tem essa questão do... Eu li uma coisa no livro do Isamitiba que é assim, se eu gerei, tem que ser do meu jeito, né? E não tem que ser,
do meu jeito, porque o meu jeito é outro, né? E aí, assim, de que forma que eu respeito este jovem, este ser humano que está se desenvolvendo neste século XXI, neste contexto, e eu acredito que ele também é uma potência e que eu posso aprender com ele. Ô, Simone, Certeza. até Eu, aderindo né? a essa pergunta, a pergunta que eu fez é como dosar ou controlar o celular dos adolescentes para conciliar com as tarefas da escola nesta quarentena? Pois é, que loucura, né, gente? Daí eu faço assim, ó. Será que a gente consegue ficar menos tempo? Daqui a pouco. Será que a gente consegue ficar menos tempo também fora do celular? Uma questão é essa: qual é o modelo que eu tenho em casa, qual é a imagem que eu passo utilizando o celular? A outra coisa é como que eu faço ele perceber que é importante isso, porque precisa fazer sentido para ele o processo de aprendizagem. Tem um podcast que chama Nada Sei, tem no Spotify, né? Então, assim, e falar sobre todo o processo de aprendizagem mesmo, né? Como nós aprendemos e como isso está acontecendo atualmente. Então, assim, faz sentido essa forma de aprender, né? Como que é o funcionamento dele? Eu tenho uma filha que ela é das artes, ela precisa aprender fazendo desenho, né? Tem tempo na escola? Não, não tem. Então, ela precisa se reorganizar. E aí, assim, qual é a consequência se ele ficar no celular? Então, assim, mãe, vou carregar a consequência que é dele para ele não sofrer, né? Tem isso. Acho que uma boa conversa, acho que colocar tempo. Agora, um adolescente, se ele tem autonomia, né? Será que foi desenvolvida essa autonomia dele? Eu consigo deixar a corda aí mais para frente, dar uma puxadinha de leve? Porque ele também não quer ficar muito perto de mim, né? Então, até que ponto que eu confio que ele vai dar conta de cumprir com a responsabilidade dele, né? É importante a gente se olhar enquanto responsável e deixar ele sofrer alguma consequência da atitude dele também. Porque eu acredito que quando a corda aperta lá, ele vai correr lá para a mãe, vai correr para alguém para pedir socorro. Mas assim, às vezes eu tinha um chefe que ele falava assim, né? Eu dava aula para aprendiz, ele falava assim: às vezes ser desligado é uma consequência da atitude dele. Não dá para salvar todo mundo, né? Então, às vezes ter uma nota vermelha, né? Sei lá, né? Diminuir, ter uma redução de nota, normalmente é isso que acontece, é uma consequência da atitude que ele escolheu. Foi uma escolha. Sim. Eu sei que é difícil para as mães, para os pais, para os responsáveis, mas é importante para eles se tornar um adulto assim como vocês. Ter responsabilidades, né? É um desafio grande, né? É um desafio grande. Eu acho que assim, a gente já está chegando numa hora, né? Nosso compromisso com vocês, então, era de 1 hora. A gente quer agradecer muito a participação, e principalmente da Li, da Débora e da Simone, pela disponibilidade, né? Obrigada. De aceitar esse desafio. Acho que foi bem gostoso. E a gente gostaria que vocês falassem, abrissem aí o microfone e falassem assim, uma palavra, uma frase, como que eu estou saindo hoje deste encontro? Ou escreva no chat, por favor. Eu tinha pedido a palavra um pouquinho. Meu nome é desculpa, Tânia, não vi. Desculpa. O meu nome é Tânia, eu só não queria deixar minha amiga passar vergonha. Eu sou amiga da Débora e eu tô de pijama. Mas eu tô de pijama porque eu gravei agora há pouco uma história para dormir. Ai, então, que delícia! Eu deitei na minha cama e contei a história para as crianças de uma escola. Então, eu estou olhando todo mundo arrumadinho, falei, gente, eu estou de pijama, não deu tempo de tirar o pijama. Não tem problema, Tânia. Ótima, Tânia. Tânia, ninguém nem percebeu. Se você não fala, não dá para perceber. Exato. Agora ok. Dá para ver, eu tô de pijaminha. Agora sim. História para criança hoje. Porque assim, eu estava ouvindo vocês falarem
eu estou num momento muito diferente, né? Eu larguei todas as minhas aulas, eu sou professora de arte, professora de teatro, e abri uma escola de arte 15 dias antes da pandemia. Uau! Então, assim, nós estamos nos reinventando na internet. Então, quando eu ouço ela falar o que eu faço com meu filho que fica na internet, é onde a gente está hoje. Deixa né? eles ficarem, né, Tânia? Nós estamos contando história na internet, eu estou fazendo desenho com as crianças na internet, a minha filha está dando aula de circo com a filha na internet. Então, assim, é onde a gente está usando hoje. E mesmo assim, está muito difícil, a gente não está conseguindo fazer muita coisa, né? Porque mesmo trabalhando com a internet, que é o que eles usam, eles querem brincar com outras coisas, né? Eles querem jogar, eles querem brincar no TikTok, né? Então, assim, mas eu quis falar porque eu falei, gente, estou fazendo minha amiga passar vergonha eu de pijama aqui no meio. Ô, Tânia, mas você sabe que a gente, como a gente falou, a gente tem visto, nós somos convidadas para participar de tantas lives que cliente manda, que amigos mandam. Às vezes você quer participar e você não consegue. Então, a gente está disputando o horário nobre das 19 horas. Então, a gente fica gratidão por vocês estarem aqui, né? Porque realmente, assim, é um momento para nós, que a gente tira para fazer para trocar mesmo essas experiências, né? E o que é importante é que vocês estão, que a gente está fazendo alguma coisa. Quando a gente não troca, a gente se sente muito sozinha e às vezes acha que é só com a gente que aquilo está acontecendo, né? Aí é verdade. Conversar, você fala, não, tem mais gente. Ufa, né? Tem um monte de gente sozinha. Então, a gente teve, assim, várias pessoas que falaram aqui pelo chat, né? Me sinto acalentada, agradecida, gratidão, gratidão, muito bom, adorei conhecer vocês, inspirada, nos parabenizando pela iniciativa. E a gente gostaria que vocês passassem pelas nossas redes sociais outros temas, né? Que a gente possa trocar, porque daí a gente vai procurar, quer dizer, a gente já viu que entre a Lia, a Débora e a Simone, existe um link aí entre as 13 que dá para falar de várias coisas. Numa reunião, a gente falou de 6 temas, a gente falou, bom, o que a gente vai falar? Então, a gente resolveu trazer esse. Mas podem ter outros temas, e aí a gente vai buscar outras pessoas da nossa rede para poder fazer esse bate-papo com vocês. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? As meninas convidadas, por favor. Olha, eu quero dar uma boa noite a todos. Foi um prazer enorme estar aqui conhecendo novas pessoas. E aqui em casa eu tenho uma frase que eu falo com muita constância, né? Eu acho que eu sempre avalio a situação assim. O que vale mais? Eu interagir com isso, eu interferir nisso ou manter a amizade? Então, às vezes tem situação que é melhor você manter a amizade, né? Deixa passar aquele momento, deixa passar aquilo, e depois você conversa com a pessoa, né? Às vezes naquela situação do pegar fogo, vamos manter a amizade, vai? Saiu alguma coisa fora do que você estava planejando? Vamos manter a amizade? Eu acho que fica mais legal. Esse é como eu pretendo deixar para vocês aqui. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, conhecer gente nova e rever minhas amigas que entraram aí. Muito bom. Muito obrigada pelo convite, viu? Rosângela, Liliane, muito obrigada. Obrigada, Li. Adorei, viu? Muito obrigada. Bom, eu quero agradecer vocês. E eu posso fazer a leitura de um conto bem curtinho, de um livro Por favor. que chama Coisas que eu Queria Ser, do Arthur Nestrovsky, ilustrações de Maria Eugênia. Depois eu passo para a Rô e ela compartilha. É um pouquinho do que a gente falou, né? Sobre essa do tempo, do tem que, né? Relógio não se afoba, relógio não se abala, relógio acha graça quando alguém diz que o tempo está passando devagar, ou que passou depressa demais. Também se diverte quando escuta a gente falando de ganhar tempo ou recuperar o tempo perdido. Relógio sabe que o tempo nunca passa devagar, nem depressa, e que tempo não se perde nem se ganha, o tempo é igual. O que muda é a gente. Tem mais.
A hora do reloginho é igual à hora do relojão. 1 segundo no relógio de pulso é igual a 1 segundo no Big Bang. Deve ser bom ser um reloginho. Deve ser bom ser um relojão. Então, meus queridos e minhas queridas, o que muda é a nossa atitude para com a gente, né? Como que a gente se cuida, como que a gente se respeita, como que a gente se acolhe. Muito obrigada, viu, por hoje. Tenha uma ótima semana. Maravilhoso esse conto, adorei. Sim, você está como contadora de história agora, que linda, parabéns. Tânia, depois eu vou te seguir para aprender mais. Débora, querida, você quer falar, por favor? Olha, eu só tenho a agradecer essa oportunidade de estar aqui com todos. E eu queria também ler uma frase que eu acho que é do Bert Hellinger, que fala assim: tudo que rejeitamos apodera-se de nós. Tudo que respeitamos deixa-nos livres. Então, eu acho que é por aí, né, gente? Vamos respeitar, vamos aceitar e que tudo vai passar. O bom passa e o ruim também. Certo? Exatamente. Muito obrigada. Obrigada, Débora. Bom, obrigada, Liliane. Quer falar pela nossa parceria? Né? Agradecer essa oportunidade, agradecer poder trazer um pouco da experiência e ouvir a experiência também, né, de colegas, de amigas. Foi muito bom. Muito obrigada e até a próxima. Né? Obrigada por vocês, até a próxima. Eu gravei, eu não consegui, eu estava assim, que a gente está no meio coordenando e tudo, então eu estava falando e comecei, mas eu comecei a gravar e deu para pegar todas as falas. E depois, quem quiser, pode me pedir, eu vou deixar aqui o meu telefone para todos. Peraí. Eu gravei tudo, depois eu te Você gravou tudo? Tá. Eu vou deixar meu e-mail, porque daí vocês podem me passar o e-mail ou meu celular e me pedir, eu passo o link, tá? Para vocês. Quem quiser rever, de repente passar para alguém, que acho que a gente foi tão rico, né? O encontro, eu acho que foi uma roda de conversa muito gostosa e a gente espera que vocês possam contribuir aí, pode mandar no e-mail, no meu e-mail, no meu telefone, prováveis temas, outros temas que vocês gostariam de, assim, que acho que vai vir insights, né? A partir deste encontro pode vir outros insights. E pode falar. Quem quer falar? Não, a Rosângela que acho que respondeu, né, Rô? Acho que eu tô sem imagem aqui. Tá com imagem, Rô. Ah, ok. E outros temas que a gente possa falar e que faça sentido, né? Porque não adianta a gente participar de alguma coisa que não vai trazer algo, que é aquilo que a gente falou, a gente quer realmente que a gente tenha um momento eu comigo, né? Um momento de autocuidado, um momento de ócio, que a gente possa pensar em nós, né? No autocuidado e no ócio produtivo. Eu confesso para vocês que ultimamente eu não estou tendo muito ócio, não, mas eu estou fazendo. Não está dando, né, Rô? Não está dando. Porque você tem que fazer um pouco de tudo, né? Mas, enfim, é encerrar mesmo. Acho que a gente aprende muito quando a gente troca, né? E é um prazer imenso estar junto de vocês todas. Muito obrigada pela parceria e pela colaboração. Boa noite para vocês. Boa noite, beijos. Boa noite, beijo para vocês, viu? Tchau. Beijos, tchau, tchau. Se encerrando. Eu não tenho nenhuma lição! Isso é boa. Rô, adorei, Rô! Oh, meu Deus! Desculpa! Estou encerrando, tá bom? Um beijo para vocês. A gente se fala depois, meninas.